Quando o indivíduo está conectado com sua essência, ele transforma suas relações em fonte de vida, criação e alegria. A frase, que é da minha entrevistada de hoje, mostra a preocupação dela com o bem-estar das pessoas. Seu lema: fazer com que o ambiente de trabalho deixe de ser um lugar de estresse, medo e passe a se tornar um local de inspiração e evolução. Como fazer isso? Ela foi aprender em Harvard, nos Estados Unidos, e vai ensinar. Então fique ligado, está no ar o Educação. Minha convidada é administradora, tem especialização em finanças, mestre em economia e sustentabilidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, mestre em saúde pública pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, pesquisou populações no Brasil, China, Camboja, Moçambique, Malawi, México e Sri Lanka. Eu vou aprender com Heloísa Jardim. Heloísa, muito bem-vinda ao programa Tanta Coisa Você Tem para Ensinar. 28 minutos vai ser um espaço de tempo bem pequeno para gente, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos aprender juntas. Vamos ao que interessa. Um prazer. Eu sei que você, lá na infância, aprendeu balé. E uma coisa que me chamou muita atenção é que você fala que, e realmente eu fiz um pouquinho balé. Que você aprendeu a ser uma pessoa disciplinada e ter leveza. E aí a gente pensa, puxa vida, disciplina e leveza, como conjugar isso? E aí, com a palavra... Obrigada, Daniela. Eu acho que assim, isso realmente é parte da minha essência e vem desse treino do balé, porque se você para pensar o balé para fazer aquelas poses tão belas, precisa de muito treino e disciplina para a gente conseguir ter aquela postura. Só que, ao mesmo tempo, se você não tem uma certa leveza, fica rígida a posição, né? O sorriso da bailarina é necessário para poder passar a leveza. Então, eu aprendi desde pequena a treinar, a ter a disciplina do treino e prática em tudo que eu faço, em tudo que eu me dedico, mas também ter esse jogo de cintura, essa leveza de entender com esse sorriso no rosto, de entender que nem tudo é como a gente imaginou e poder continuar seguindo com os nossos planos, com os nossos sonhos. É necessário para mim ter essa leveza, assim. Pois é, porque é uma coisa difícil, né? O treino requer resistência e resistência exige um esforço. Então, como trazer alegria para aquele momento de esforço, né? Você se sente, às vezes, exaurido, enfim. E aí, trazer alegria para isso. Porque, claro, que você sabe que aquele esforço lá na frente vai te possibilitar um movimento bacana ou qualquer coisa que você esteja buscando dentro do seu treino. Seja ele físico, seja ele, enfim, em qualquer aspecto. Mas como naquele momento do olho do furacão, em que você está cansado, em que muitas vezes você é obrigado a fazer coisas que vão te levar àquele caminho que você quer, mas que não são tão prazerosas. Como fazer isso, Elô? Eu acho que, para mim, o que eu aprendi com a minha vida, com a minha experiência toda, foi entender onde eu quero chegar. Qual é o meu sonho? Para onde que eu estou indo com aquilo? E aí eu gosto muito de trazer a corrida, porque a corrida me ensinou muito sobre isso. E eu comecei a treinar já há um tempo para maratona. E quando você está treinando para maratona, você sabe que você tem aquele objetivo lá na frente, daqui a uns 6 meses. Só que para você chegar lá, você tem que todo dia se dedicar um pouco. E assim, durante vários treinos, não foram fáceis, treinei no sol muito quente, teve dias que eu quis desistir. Então, só que o que me fazia continuar indo nos dias que o treino não era fácil, não era bom, é saber que eu tinha algum sonho que eu queria chegar, né? Então, isso eu acabo usando para tudo na minha vida. Com o meu trabalho, eu tenho também... Tem dias que são difíceis, ou uma reunião que não deu certo, ou um plano que não deu certo, ou uma interação que não era bem aquilo que eu tinha imaginado.
mas quando eu dou um passo para trás e consigo entender como aquilo se encaixa nos sonhos, né? Por isso que eu falo tanto essa frase que você falou no começo, assim, se a gente entende a nossa essência, isso é uma visão de onde a gente quer chegar também. E aí essas pedras, vamos dizer assim, ou essas dificuldades, acabam sendo uma oportunidade da gente aprender e não se desencorajar, né? E aí eu vou mais fundo no nosso papo filosófico, que é quando a gente fala em conexão, eu lembro logo do budismo, lembro de meditação, eu tenho meditado muito, e tem a questão da impermanência da vida, né? Da gente entender que a gente está aqui, pode não estar amanhã, e que a vida também, há mudanças na vida, que nem tudo a gente controla. E aí eu jogo mais esse tema para dentro desse caldeirão que a gente está conversando. Como lidar com tudo isso, porque você pode estar treinando para alguma coisa que efetivamente não vai acontecer porque o futuro foge ao controle. Sim. Como é que se lida com isso? Sim. Isso me aconteceu ano passado com a Covid, inclusive com a corrida. Eu estava treinando para outra maratona de Berlim no ano passado, e aí foi cancelada, e eu também ia fazer a de Chicago, a maratona de Chicago. E aí, no dia que eu fiz o treino de 20 quilômetros, que já é um treino mais extensivo, mais difícil, eu recebi a notícia que não ia acontecer a maratona. E eu tive que lidar com aquilo. Nossa, eu fiz todo esse treino, já estava 3 meses treinando e não vai acontecer. E o que eu penso nessa hora é que realmente não foi em vão esse treino, porque eu não joguei fora a cada dia aquilo que eu fiz, os treinos que eu fiz, curtos ou longos, ou que eu me senti bem e que eu me senti mal, eles me ensinaram alguma coisa. Se era um treino que eu senti falta de ar ou foi mais difícil, eu comecei a me perguntar, será que eu estava indo além dos meus limites aqui? Será que eu tenho que diminuir? Então, é essa conexão, é aí que eu falo, assim, a conexão de você entender o momento que você está, por mais que pareça que não é para acontecer, que, enfim, foi ou que pode não acontecer, né? Você entende que o que você viveu vai servir para alguma coisa, mesmo que não seja aquele fim, né? Então, eu fico muito presente nos meus desafios, porque eu tenho vários também, como, por exemplo, morar em Boston durante a pandemia, longe da minha família, é uma dificuldade também. Nossa. Mas eu entender o porquê que eu estou aqui em Boston, qual é o significado do meu trabalho, me faz entender que tem algo maior dentro do que eu estou fazendo, dos desafios que eu tenho. Então, é muito assim, eu falo muito sobre dar esse passo para trás, mesmo quando existe uma frustração, porque existem várias, abraçar essa frustração como um momento de aprender o que aquilo ali está trazendo para a gente. Assim, de conexão, construção, evolução, acho que é tudo isso, né, que você está falando. Exatamente. Eu queria muito que você respondesse a uma pergunta antes da gente entrar no ambiente de trabalho especificamente, porque eu sei que interessa muita gente nesse momento agora, infelizmente. O que você diria para uma pessoa que está desempregada, que não está conseguindo emprego, por exemplo, na sua área e se desloca para uma outra atividade, porque precisa sobreviver? O que você diria para essas pessoas? Primeiro que é muito difícil mesmo. Eu já tive nesse lugar também de não ter um trabalho, e foi quando eu pude perceber que o trabalho traz dignidade para a gente como ser humano. Então, é necessário a gente abraçar a importância do trabalho nas nossas vidas, sim. Só que uma coisa muito interessante, um fenômeno que está acontecendo, apesar desse momento ser muito difícil, o mercado de trabalho ele está mudando. Pelo fato da pandemia ter acontecido e hoje a gente poder trabalhar remoto, que nosso modelo mental dizer que não era possível e viável, hoje as organizações estão tendo que se adaptar a esse novo modelo e o mercado de trabalho está se tornando mais democrático. Então, se eu não moro nas principais capitais, vamos dizer assim, eu não tinha acesso a esse mercado de trabalho, eu morava em outra cidade mais distante,
Hoje eu posso aplicar para essas vagas nessas capitais grandes porque as organizações estão abrindo espaço para o trabalho remoto. E aí o que acontece? Quando há essa democratização de mais pessoas podem aplicar para as mesmas vagas, as organizações precisam começar a se responsabilizar por qual é a experiência de trabalho que elas vão prover para os funcionários. Então, assim, eu sei, sim, que nesse momento existe muito desemprego, só que a tendência é que isso comece a virar cada vez mais rápido, porque as empresas estão tendo que se adequar a abrir esse mercado de trabalho e a realmente criar esse ambiente de maior possibilidade para todo mundo. E aí, quando você começa, nesse momento de pausa, vamos dizer assim, de emprego, se você começa a usar isso também como uma oportunidade, por mais difícil que seja, assim, de novo, reconhecendo a dificuldade desse momento, tá? Mas por mais difícil que seja, se você conseguir usar esse momento para se perguntar, eu estou mesmo alinhado com a minha essência, eu estou mesmo trabalhando naquilo que eu tenho paixão, naquilo que aquilo que me incomoda no mundo. Então, começa a ser um momento de parar e perguntar o que me incomoda no mundo? O que eu sou bom de fazer? E como é que eu posso usar esse meu talento para resolver algum problema do mundo? Porque existem vários problemas no nosso mundo, né? E a gente precisa do talento de todo mundo. Então, quanto mais alinhamento a gente tem com os nossos talentos e qual o problema que nos incomoda no mundo, isso começa a fluir muito, muito mais. E aí, naturalmente, esse emprego vai surgir. Não surge um emprego como você necessita, só você necessita daquele emprego, mas aquele emprego precisa de você. Então, aquilo começa a ficar, essa relação começa a ficar mais dinâmica, mais democrática, realmente. Que coisa linda você está falando. O talento que você tem e o emprego que precisa de você. Eu sempre falo isso, principalmente para amigos, amigas que estão desempregados. Ah, mas vou pedir emprego. Eu falei, gente, não é pedir emprego. Você não está pedindo, quando a gente pede, pressupõe que alguém vai te dar algo e você não vai dar nada em troca. Não, você tem o teu currículo, você tem o teu talento, você tem toda uma expertise e é uma troca, é o emprego, o dinheiro pelo seu trabalho, não é pedir emprego, né? Enfim, mas muito bonito isso que você está falando. Essa tua preocupação com conexão, com a vida, com o bem-estar das pessoas, isso vem da onde? Na tua infância, nas lições de vida, em alguma coisa que você aprendeu? Por exemplo, eu entrevistei o Cacá Diegues, ele falou que os amigos, ele cita muitos amigos com uma fonte de troca e de lições de vida muito grande. Então, não sei, no seu caso, como é que foi isso? Como é que aconteceu a sua conexão em desejar que outras pessoas estejam conectadas? Olha, eu acho que veio muito através, quando eu entrei no mercado de trabalho, e eu não sabia o que eu queria fazer. Eu achava que eu fui muito pelas matérias que eu era boa na escola e que eu gostava, né? Então, eu comecei no mercado financeiro porque eu amava matemática, eu dava aula para os meus amigos, eu dava aula de estatística, então números, você tem que ir para o mercado financeiro. E aí eu comecei a ver que eu não estava feliz com aquilo. Eu falei, como assim? Eu sou muito boa disso, eu adoro isso, mas não é isso que está fazendo meu coração bater mais forte, que nem eu falei, poxa, se o treino, quando é difícil, se eu sei que eu vou fazer uma maratona, você tem resiliência naquele treino difícil. Então, quando eu fui trabalhar com o mercado financeiro, eu vi que aquilo, o longo prazo daquilo, não fazia meu coração bater mais forte, apesar de eu gostar muito da matemática, de números, enfim. Então, aquilo eu comecei a me perguntar muito cedo. Eu devia ter meus 20 e pouquinhos anos, assim, o que eu gosto de fazer? E aí, nessas conversas, eu comecei a ver que muita gente estava infeliz com o trabalho. E eu vi que muitos dos meus amigos de escola, que foram trabalhar também, ou da faculdade, que foram trabalhar no mercado financeiro, eu encontrei um tempo depois que eu até saí, e eles, não só no mercado financeiro, mas em outros trabalhos também, eles pareciam 10 anos mais velhos do que eu.
E aquilo bateu em mim muito forte. Eu falei, nossa, cadê a vida nessas pessoas? Uhum. Amigos que eu tinha de escola que tinham tanta vida e de repente estão exaustos, exauridos. E aquilo começou a virar meio que um status quo. As pessoas, o sinônimo de trabalho era você estar exaurido e cansado, enfim. E eu comecei a ficar muito curiosa com aquilo, né? Com o que é o trabalho na vida das pessoas. E aí eu acabei indo trabalhar com sustentabilidade. E aí, esse conceito de sustentabilidade, que é do longo prazo, que é da vitalidade, me pegou. Eu falei, cara, é sobre isso, não é sobre só o hoje, mas qual é o caminho que a gente está seguindo enquanto organização, enquanto indivíduo. E aí, com isso, eu fui trabalhar em saúde com organizações, na parte entendendo melhor a saúde das pessoas, e comecei a ver através de dados mesmo. Aí eu volto lá para o começo, a minha paixão por números, né? Eu comecei a usar os números na saúde, e vendo como que as pessoas estavam infelizes com o seu trabalho. E teve um dado que me chocou muito, assim, que eram apenas 15% da população de entrevistados no mundo todo, esse já é o dado mais atualizado, antes era pior ainda, né? Estavam engajados com aquilo que faziam. E aí eu via vários outros dados de quão doentes as pessoas estavam. E Nossa, quão, são dados assustadores, né? dados, imagina, 15% da população mundial? Tudo bem, é uma da amostra, população mundial da pesquisa, né? De é uma amostragem, mas, essa enfim. pesquisa foi feita em 155 países, ou seja, dessa população, 85% não está engajada com o que faz. E Não, aí é muito assim, sintomático. Quando eu escrevo, eu também penso nisso. Quanto de gente que eu conheci, e eu era uma delas, fui uma delas durante algum tempo, que, ai, segunda-feira, já começava uma depressãozinha ali no domingo. Domingo eu já ficava, ai, já dava aquele friozinho na barriga, que negócio, aí segunda. Aí chegava na sexta, aí eu ficava assim. Segunda não é um dia tão ruim, porque segunda eu tenho que aturar mesmo. Quarta é o meio da semana, então o pior dia para mim era na terça. Né? Porque quinta já tá perto de sexta, sexta já é sexta, tá perto de sábado, sábado tá perto de domingo, às vezes nem sábado, dependendo de onde eu estivesse, nem sábado era um dia tão bacana assim. E eu comecei a me perguntar, eu falei assim, gente, eu vivo para quantos dias na semana? E daí vem os dados, né? Quantos dias no ano eu vivo? Né? Bem, eu tô bem. Então, é assustador e a gente escuta e continua escutando as pessoas falando isso. Ai, não sei o quê. O sextou. Por que existe o sextou? Porque é o dia que tá todo mundo bem, que tá todo mundo feliz, que vai todo mundo fazer alguma coisa gostosa, enfim. Eu acho muito importante essa nossa entrevista. O que dizer, como é que você trabalha na sua pesquisa, enfim, no seu trabalho mesmo, no seu ato laboral, com essas pessoas que estão ali, mas não queriam estar ali, ou que estão ali, mas não entenderam ainda o que estão fazendo ali, porque isso também ocorre. Eu acho que eu estou fazendo uma coisa, eu acho que eu estou num local, mas eu não estou vendo uma série de possibilidades que esse local está me proporcionando. Então, assim, como é que você lida com isso? O que você tem a dizer para o pessoal que está escutando a gente a respeito? Eu acho que a primeira coisa, Daniela, é a gente voltar qual é o sentido do trabalho, o que significa trabalho. E se a gente para pensar, trabalho é como se fosse uma extensão de escola, né? É onde, e se a gente volta na escola a gente aprendia matérias novas, a gente aprendia sobre a gente, quais as matérias a gente gostava e não gostava. A gente fazia conexão com os nossos amigos de escola. Eu, por exemplo, até hoje, os meus melhores amigos são todos de escola ainda. Enfim, a gente se divertia na escola, na hora do recreio também, ou não só na hora do recreio, eu me divertia na sala de aula também. Mas, enfim, a gente se conectava, então a escola era um lugar de aprendizado, continua sendo para quem ainda está na escola, é um lugar de aprendizado de matérias mesmo, mas sobre si próprio e sobre o outro, e sobre estabelecer conexões sociais, né? Um local de pertencimento. Então, quando você vai para o trabalho,
O trabalho, essa extensão da escola, onde você está ali executando qualquer que seja o seu projeto, a sua função, e você está aprendendo daquilo, o que você gosta, o que você não gosta, qual é o seu talento, qual não é o seu talento, você se conecta com outras pessoas, você tem os colegas, você tem que estabelecer relações, você tem que entender sobre o outro, você tem que entender sobre você. Então, na verdade, o trabalho acaba sendo, se a gente conseguir olhar dessa forma, e é isso que a gente traz na pesquisa, esse ambiente de trabalho, ele é uma plataforma para você se desenvolver e para o seu bem-estar também, é onde você pode se conectar com as pessoas, onde você pode também dizer, olha, essas pessoas eu não gosto tanto, e tá tudo bem, mas esse aprendizado sobre saber isso, saber mais sobre você, para você entender se você está dando sentido para aquele trabalho, porque nem sempre a gente faz tudo que a gente gosta, e não é sobre fazer o que se gosta, mas é aprender sobre você, como é que eu lido com desafios. Porque quando você está no desafio do trabalho, se você tem esse nível de consciência na hora, se você para e pensa e se observa, você começa a ver qual é a sua dificuldade de lidar com desafios, onde você tem que desenvolver, onde você tá bem, você está indo bem, você tem sucesso. Então, é esse nível Quais de consciência. oportunidades você tem para estar fazendo mais o que você gosta, né? De repente, o trabalho, você fez aí uma analogia com escola, é uma grande escola para te direcionar, para te dizer, olha, realmente aqui não dá, então eu preciso, em vez de ficar na reclamação, começar a pensar que conexões eu posso fazer a partir daqui para estar num lugar de mais conforto, de mais bem-estar. Eu acho que é disso que você está falando. Exatamente, assim, a gente fala que o trabalho é uma plataforma para o bem-estar, porque todas as condições existentes ali, se você souber usá-las, ela vai te trazer bem-estar. Esses recursos de trabalho podem te trazer bem-estar. É uma questão também a gente muitas vezes acaba se colocando naquele lugar mas a liderança é assim, ou o meu chefe, ou minha equipe. Mas eu sempre gosto de ver com o olhar de que existem oportunidades, nem que seja para a gente se perceber como é que a gente lida num conflito, por exemplo. A gente tem uma oportunidade de autoconhecimento o tempo inteiro no trabalho. Quando a gente está lidando com algum colega que, de repente, a gente não trabalha tão bem, é uma oportunidade de parar e se auto-observar como é que eu lido com isso, como é que eu posso lidar de outra forma. Será que eu estou me comunicando da melhor forma? Será que eu estou permitindo que o outro também, que haja uma cocriação, ou eu estou impondo a minha forma? Então, assim, o trabalho é o tempo inteiro, vamos dizer assim, é uma coleção de momentos em que você pode se auto-perceber e poder daí perceber, eu preciso evoluir nisso, ou não, eu estou feliz com essa minha atuação. Então, e isso é bem-estar. Eu preciso aprender a lidar com isso, né? Se fala muito hoje em dia em pessoas tóxicas e tal, mas como eu lido com isso? Porque isso faz parte da vida, não está só no trabalho. Está no prédio que você mora, está dentro da tua família, em algum momento algum amigo está num momento tóxico, enfim, e aí como eu lido? Acho que tudo o que você está dizendo aqui é isso, é essa questão de evolução. Como eu lido com isso? Isso existe, está fora do meu controle, né? O outro está fora do meu controle, mas como eu me comunico com ele, como eu lido com isso, é importantíssimo. A gente está no finalzinho do programa e eu queria que você destacasse aí para o público os pontos principais que você acha que o povo precisa saber, que as pessoas precisam refletir, que vai levar bem-estar para as pessoas. Olha, eu acho que assim, acho que o principal é o sentido que a gente dá para o nosso trabalho. E eu vi isso, inclusive, a gente fez uma pesquisa durante a Covid com uma população grande, e o que a gente observou é que aquelas pessoas que viam um sentido no seu trabalho, a capacidade de resiliência durante a pandemia foi muito maior daquelas que não viam. E essa capacidade, essa possibilidade de ver um sentido no trabalho não depende do outro, depende da gente.
são essas perguntas que a gente se faz, é a gente se auto-observar. Porque eu, por exemplo, trabalho num lugar, no mundo acadêmico, então as pessoas pensam, só gente séria o tempo inteiro, né, de repente rígida. E eu sou muito brincalhona, eu trago a leveza da bailarina, né, e eu sou muito disciplinada no meu trabalho. Mas em todas as reuniões que eu tenho com a minha equipe, eu sempre começo a reunião com um momento de leveza. Eu faço uma pergunta, por exemplo, eu trago isso para a gente poder se reunir junto, algo que a gente se conheça mais. Então eu, Heloísa, pude trazer algo meu que eu gosto de fazer, que dá sentido para mim, para um espaço que eu estou com outras pessoas. E isso não custa muito, não é tanto esforço, mas a gente precisa antes entender o que tem sentido para a gente. No momento que a gente começa a entender o que tem sentido para a gente, inclusive eu vou dar um workshop em Harvard sobre isso para mais colegas, porque no momento que a gente começa a entender o que tem sentido para a gente, todas essas relações tóxicas ou não, elas começam a ficar mais leves, porque passa a ser mais sobre a gente está conectado, centrado nessa essência, do que sobre o outro. Né? O outro a gente não tem controle sobre o outro, nunca, jamais sobre resultados, a gente tem controle sobre o esforço que a gente coloca em tudo aquilo que a gente faz, né? Então, para mim é sobre isso, qual é o significado e a disciplina, o esforço, o amor, a paixão que a gente coloca no trabalho que a gente faz, e isso naturalmente acaba trazendo mais bem-estar para a gente mesmo. Coisas que eu queria falar agora no finalzinho do programa, que a psicanálise fala disso, né? O que te incomoda no outro é porque está dentro de você, porque senão para você seria indiferente. Outra coisa, muito obrigada, Heloísa Jardim. Eu acho que você ganhou o nome certo, porque conversar com você é essa coisa de se sentir arejado, de se sentir num lugar legal. Muito bacana, aprendi muito contigo. Muito obrigada, Heloísa. Obrigada a você, Daniela, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar essa oportunidade de a gente enxergar o nosso trabalho de um olhar diferente. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, como é que te acha? Então, eu tenho o meu Instagram, que eu tenho usado cada vez mais para falar sobre isso, é Elo Jardim. E o meu LinkedIn, Heloísa Jardim, também é fácil de me encontrar lá. Eu tenho escrito cada vez mais no LinkedIn para a gente poder ter essas conversas mais honestas e mais gostosas sobre qual é o sentido do trabalho para a gente e como isso pode gerar mais bem-estar. E se você está aí em casa pensando, isso tem besteira, negócio de conexão, eu tenho que pensar aqui na conta que eu tenho que pagar. Olha, gente, experiência própria. Vai na da Elo, procura Elo. Elo, beijo, obrigada, parabéns, sucesso no seu trabalho. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde, saúde e até lá!